Eu vi o farol alto acendendo. Depois ouvi o motor acelerando. Forte. Rápido demais. O Corolla prata subiu na calçada, vindo direto em mim. Tudo aconteceu em 3 segundos, talvez menos. Eu estava ali, parada na frente do supermercado Extra da Avenida Ipiranga, segurando 2 sacolas de compras. Era 7h15 da noite de uma quinta-feira qualquer. Tinha acabado de comprar os ingredientes para o almoço de domingo, aquele bacalhau que eu sempre faço. O cheiro de pão quente ainda estava no ar. E, de repente, aquele barulho. O ronco do motor, os pneus cantando no asfalto, o reflexo da luz no capô prateado. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Pulei para trás do poste de luz. Senti o vento quente do carro passando a centímetros do meu rosto. O estrondo foi ensurdecedor. Metal amassando, vidro explodindo. O cheiro de borracha queimada e radiador estourado invadiu tudo. Quando o silêncio voltou, eu estava tremendo, encostada naquele poste frio de concreto. As sacolas no chão. Tomates esmagados, ovos quebrados. E então eu olhei para o carro destruído. Vi o rosto do motorista ainda preso no cinto de segurança, sangrando. E reconheci. Era o marido da minha filha. O Diego, o pai dos meus netos. O homem que eu ajudei, que eu recebi na minha casa, que comeu na minha mesa por 8 anos. O homem que acabara de tentar me matar. Mas o que eu fiz nos segundos seguintes mudou tudo. Peguei meu celular e, em vez de ligar para o SAMU, liguei para a polícia. Porque eu sabia. Eu já sabia de tudo. E o que eu descobri nas 3 semanas antes daquele dia ia colocar ele na cadeia por muito tempo. Sabe aquele momento em que você percebe que a pessoa em quem você confiou, que você ajudou, que você amou como filho, na verdade sempre te viu como um obstáculo? Como alguém que precisava sumir para a vida dela melhorar? Pois é, eu tive esse momento. E tive ele da pior forma possível, com um carro de quase 2 toneladas vindo na minha direção. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa história não é sobre uma velhinha coitada que quase morreu. Não. Essa história é sobre como uma mulher de 70 anos, enfermeira aposentada, viúva, mãe dedicada, descobriu um plano para tirar ela do caminho. E como ela virou o jogo de um jeito que ninguém esperava. Se você quer saber como eu transformei o pior dia da minha vida no melhor dia da vida da justiça, fica comigo até o final. Porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre família, herança e vingança. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais de pessoas que não aceitaram ser pisoteadas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui eu não conto história de vítima. Eu conto história de sobrevivente. E essa, pode acreditar, é a minha. Meu nome é Helena Cristina Ferreira. Tenho 70 anos. E durante 38 anos da minha vida, eu fui enfermeira no Hospital São Lucas, aqui em Porto Alegre. Enfermeira de verdade, daquelas que acordavam às 5 da manhã, vestiam um uniforme branco engomado, prendiam o cabelo e iam cuidar de gente. Gente com dor, gente com medo, gente que precisava de alguém que soubesse segurar a mão na hora certa e aplicar a injeção sem doer. Trabalhei no pronto-socorro por 15 anos. Depois, fui para a ala de oncologia. Vi muita vida. Vi muita morte também. Aprendi que dignidade não é luxo. É necessidade. Meu falecido marido, Antônio Carlos Ferreira, era empresário. Dono de uma pequena fábrica de móveis de madeira ali na Zona Norte. Homem trabalhador, honesto, daqueles que chegavam em casa com serragem grudada no cabelo e cheiro de verniz na roupa. A gente se conheceu num baile de carnaval em 1973. Casei virgem. Casei de véu e grinalda na Igreja São José. Fiquei com ele por 43 anos. Até que numa manhã de abril de 2018, ele teve um AVC fulminante. Estava tomando café, comendo pão com manteiga. De repente caiu da cadeira. Levei ele correndo para o hospital. Ficou internado 17 dias. Morreu sem acordar. Foi há 7 anos. Às vezes parece que foi ontem. Dessa união nasceu uma filha, Patrícia Helena, que hoje tem 40 anos. E dessa filha vieram 2 netos lindos, o Miguel, de 12, e a Sofia, de 9. Depois que o Antônio morreu, fiquei com um patrimônio que a gente construiu junto. Um apartamento de 3 quartos na zona sul de Porto Alegre, bairro Tristeza, avaliado hoje em R$ 1.200.000. Uma casa de praia em Tramandaí,
de frente para o mar, que vale uns 680 mil reais, e uma poupança de 320 mil reais guardada para emergências e para os netos. Não sou rica, mas também não sou boba. Trabalhei a vida inteira, paguei todas as minhas contas, criei minha filha sozinha depois que enviuvei, e sempre, sempre, coloquei família em primeiro lugar, até descobrir que família, às vezes, é o lobo vestido de cordeiro. Quando o Antônio morreu, em abril de 2018, eu achei que o mundo tinha acabado. Mas a vida não para ninguém chorar, né? E a minha tinha contas para pagar. O tratamento dele nos últimos meses foi caríssimo. UTI particular, remédios importados, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tudo que a gente tentou para salvar ele. No final, fiquei devendo 180 mil reais. 180 mil reais que o plano de saúde não cobriu, que o dinheiro guardado não alcançou, que virou uma dívida sufocante que me acordava de madrugada com o coração disparado. Naquela época, eu tinha 63 anos. Podia ter me aposentado, podia ter descansado, mas em vez disso, voltei para o hospital e peguei 3 turnos. 3. Trabalhava de segunda a segunda. Entrava às 7 da manhã, saía às 11 da noite. Às vezes chegava em casa tão cansada que nem tirava o uniforme. Dormia sentada no sofá com a televisão ligada. Lembro de um dia específico. Era julho. Inverno gaúcho daqueles de gelar os ossos. Eu tinha feito 12 horas direto no pronto-socorro. Peguei 3 ônibus para chegar em casa porque tinha vendido o carro, um Gol branco 2011 que o Antônio adorava, por 22 mil reais para abater a dívida. Cheguei em casa às 11h30 da noite. Os pés inchados. A coluna doendo. Abri a geladeira e só tinha um ovo e meia cebola. Fiz uma omelete. Comi em pé mesmo, na pia da cozinha, olhando para a janela escura. Mas eu não fiz isso só por mim. Fiz pela Patrícia. Minha filha estava terminando a pós-graduação em arquitetura naquele ano. Um curso caríssimo. 15 mil reais por semestre. Eu paguei tudo. Ela me dizia: "Mãe, eu posso trancar, eu trabalho e volto depois." E eu respondia: "Nem pensar, minha filha. Você vai terminar. Você vai ser alguém na vida. Você vai ter o que eu não tive." Vendi um terreno que tinha herdado dos meus pais em Viamão. Era pequeno, meio afastado, mas valia 95 mil reais. Vendi em 2 semanas para um investidor que pagou à vista. Usei 50 mil para terminar de pagar o hospital. 30 mil para o curso dela. 15 mil guardei para emergências. Durante 15 anos, desde que a Patrícia teve o Miguel, eu fui a avó presente. Aquela que buscava na escola quando ela tinha reunião de trabalho. Aquela que ficava com febre de madrugada quando eles ficavam doentes. Aquela que fazia aniversário com bolo caseiro, salgadinho feito em casa, decoração de papel crepom que eu mesma cortava e colava. Lembro da Patrícia pequena, 5 anos, cabelo cacheado preso com laço vermelho, sentada na cama comigo, ainda de pijama, cheirando a Johnson's Baby. Ela abria aqueles olhos castanhos enormes e dizia: "Mãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora. Vou comprar uma casa grande e a gente vai morar junto para sempre." Eu abraçava ela, aquele corpo quentinho e macio, e pensava: é por isso que eu trabalho. É por isso que eu acordo todo dia. Nos fins de semana, quando eu tinha folga, a gente ia no parcão. Levava pão velho para dar para os patos. Ela corria na grama. Eu sentava no banco de madeira e ficava olhando, pensando: minha filha vai ter uma vida melhor que a minha. Ela não vai precisar ralar tanto. Eu garanto. Fiz economia de tudo. Cortei meu próprio cabelo por anos. Usava o uniforme do hospital até ficar transparente de tão velho. Não comprava roupa nova. Não ia no salão. Não viajava. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Para ela. Para os netos. Para o futuro. Quando a Patrícia se formou, em dezembro de 2018, eu estava na colação de grau. Ela subiu no palco, linda, de beca preta e capelo, recebeu o diploma e olhou para mim na plateia. Fez assim com a mão, mandando um beijo. Eu chorei. Chorei tanto que a senhora do lado me ofereceu um lenço de papel. Valeu a pena, pensei. Todo o sacrifício valeu a pena. 2 meses depois, ela me apresentou o Diego.
E aí a minha vida começou a desmoronar de um jeito que eu nunca imaginei. Foi numa sexta-feira de fevereiro de 2019 que a Patrícia tocou a campainha do meu apartamento, toda animada, e disse: "Mãe, quero te apresentar alguém especial. Diego Alvarenga, 43 anos na época. Alto, 1,80 m e poucos. Cabelo preto repicado com gel, aquele corte moderno meio espetado. Barba feita. Dentes brancos demais, daqueles que a gente vê que foram clareados. Relógio grande no pulso, daqueles prateados que brilham. Camisa social azul claro, calça jeans escura, sapato de couro engraxado. Perfume forte, daqueles que dá para sentir de longe. Sorriu para mim. Aquele sorriso largo, cheio de dentes, mas que não chegava nos olhos. Sabe quando você sente que a pessoa está representando? Pois é. Oi, dona Helena. A Patrícia fala tanto da senhora. É uma honra conhecer a sogra mais linda de Porto Alegre. Eu forcei um sorriso. Não gostei do jeito que ele falou. Tinha algo de falso, algo de ensaiado. Mas a Patrícia estava radiante, os olhos brilhando, a mão entrelaçada na dele. Feliz de um jeito que eu não via há anos. Preparei almoço. Galeto assado com batatas, arroz de forno, salada de alface com tomate. Pus a toalha de mesa bordada, aquela que só uso em ocasiões especiais. Arrumei a mesa com os pratos bonitos, os de porcelana com filete dourado que foram da minha mãe. O Diego sentou, olhou em volta e soltou: "Que apartamento charmoso, dona Helena. Deve valer uma fortuna aqui na Zona Sul, né?" Gelei. Primeiro comentário que ele faz e é sobre dinheiro? Sobre o valor do apartamento? Patrícia deu uma risadinha nervosa e cutucou ele. Diego, para. Mas ele continuou, como se nada. "Não, é sério. Imóvel aqui tá caríssimo. A senhora tem sorte de ter conseguido isso. E me falaram que a senhora ainda tem uma casa em Tramandaí. Que maravilha, né?" Investimento certeiro. Respirei fundo. Servi a comida. Ele comeu rápido, mal mastigando, pegando 2 pedaços de galeto sem esperar a gente se servir primeiro. Falou o tempo todo. Sobre ele, sobre como ele era consultor financeiro, sobre como ajudava pessoas a organizarem investimentos, sobre como conhecia gente importante. A Patrícia estava encantada, pendurada em cada palavra. Quando ele falava, ela olhava para ele como se estivesse vendo um príncipe. Eu tentei puxar assunto sobre a família dele. "Seus pais, Diego? Moram aqui em Porto Alegre?" Ele desviou o olhar. "Ah, dona Helena, família é complicado, né? Prefiro não falar sobre isso." Pronto. Sinal de alerta número 2. Homem que não fala da própria família? Que esconde de onde veio? Mas eu engoli, porque a Patrícia estava feliz. E depois de tudo que ela tinha passado, um casamento que não deu certo antes, a criação dos filhos sozinha, trabalho puxado, eu queria que ela fosse feliz. Merecia. 6 meses depois, ela me ligou. "Mãe, o Diego pediu minha mão. A gente vai casar." Meu coração apertou. "Tão rápido? Você tem certeza, minha filha?" "Tenho, mãe. Ele é o homem da minha vida." O casamento foi em setembro de 2019. Civil e festa. Eu paguei tudo. R$ 43.000. Buffet no salão de festas do Clube do Comércio. 100 convidados. Vestido dela, terno dele, decoração, fotógrafo, banda, docinhos, bem casados, tudo. O Diego não colocou 1 centavo. Disse que estava com o dinheiro investido e não podia tirar naquele momento. A Patrícia aceitou. Eu aceitei também, porque no fundo eu queria ver ela feliz caminhando até o altar. Na festa, ele me abraçou. "Dona Helena, a senhora é uma mãe incrível. Obrigado por tudo. Vou cuidar muito bem da Patrícia. Pode confiar em mim." E eu confiei. Foi o maior erro da minha vida, porque nos meses seguintes, tudo começou a mudar. E não foi aos poucos. Foi como avalanche. Primeiro devagar, depois rápido, depois devastador. Os primeiros 3 meses de casamento foram normais. Patrícia vinha me visitar toda semana. Trazia os netos. A gente tomava café da tarde juntas, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, chamate quente, conversa sobre tudo e nada. Mas depois do Natal de 2019, as coisas mudaram. Primeiro foram as visitas. Começaram a ficar mais espaçadas. Uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias. Depois uma vez por mês.
Quando eu ligava para Patrícia, ela atendia rápido, falava baixo, como se alguém estivesse ouvindo. Oi, mãe. Tudo bem? A voz dela era diferente, tensa, apressada. Tudo, minha filha. Queria saber se vocês vêm almoçar domingo. Vou fazer aquela costela com polenta que o Miguel adora. Ah, mãe, não sei. Vou ver com o Diego e te aviso. Mas nunca avisava. E no domingo o telefone ficava mudo. Comecei a notar outras coisas. Quando eles vinham, Diego ficava de cara fechada. Sentava no sofá mexendo no celular, nem cumprimentava direito. Os netos ficavam quietos, comportados demais. O Miguel, que era uma criança elétrica, tagarela, agora mal falava. A Sofia ficava grudada na mãe. Um dia, a Patrícia estava na cozinha comigo, me ajudando a secar a louça. Era março de 2020. Lembro porque foi semana antes da pandemia explodir. Ela estava magra, olheiras fundas, unha roída. Filha, você tá bem? Ela forçou um sorriso. Tô, mãe, só cansada do trabalho. Mas eu vi o medo nos olhos dela, vi a tristeza. E quando fui abraçar ela, ela se afastou rápido, como se tivesse com medo de amolecer e desabar no meu colo. Depois veio a pandemia, e o distanciamento que já estava acontecendo ficou ainda pior. Durante 2020 e 2021, quase não vi minha filha. Videochamadas curtas, mensagens de texto frias, ela sempre com uma desculpa. O Diego não quer que a gente saia. O Diego disse que é perigoso. O Diego falou que os netos não podem ir. O Diego. O Diego. O Diego. Tudo era o Diego. Quando as coisas começaram a normalizar, em 2022, eu achei que ia melhorar. Mas piorou. Numa tarde de maio, eu passei na casa dele sem avisar. Era aniversário do Miguel. 10 anos. Eu tinha comprado uma bicicleta linda, vermelha com preto, aro 26, daquelas que ele tinha pedido. Gastei R$ 1.200. Toquei a campainha. Ouvi música lá dentro. Risadas. Vozes. O Diego abriu a porta. Só uma fresta. O corpo bloqueando a entrada. Oi, sogra. Aconteceu alguma coisa? Vim trazer o presente pro Miguel. É aniversário dele hoje, né? Ele olhou para trás, depois para mim. Ah, é. Obrigado. Posso pegar aqui? Esticou o braço, pegando a bicicleta. Eu não vou entrar? Queria cantar parabéns com ele. É que hoje a gente tá só com os amigos da escola dele. Coisa pequena, sabe? Outra hora a gente se vê. E fechou a porta. Fiquei ali, parada na frente daquela porta de madeira envernizada, ouvindo a festa do meu neto acontecendo sem mim. Ouvi a voz dele. Tia, olha que legal, ganhar uma bicicleta nova. Tia, ele chamou outra pessoa de tia, não avó. Voltei para o meu apartamento com os olhos queimando de lágrimas seguradas. Na semana seguinte, encontrei a Carmen, minha vizinha, no elevador. Ela mora no meu prédio há 17 anos. A gente sempre foi amiga. Helena, preciso te contar uma coisa. O tom dela era sério, preocupado. Subimos juntas. Ela entrou no meu apartamento, sentou no sofá, pegou minha mão. Eu vi o Diego outro dia. Estava num restaurante em Ipanema com uma mulher. Loira, jovem, muito maquiada. Eles estavam de mãos dadas. Meu estômago revirou. Mas... e a Patrícia? Não sei. Mas achei que você devia saber. Fiquei dias pensando nisso. Será que devia contar para minha filha? Será que a Carmen tinha visto direito? Mas no fundo, eu sabia. Sabia que o Diego era podre. Sabia desde o primeiro dia. Em julho de 2022, foi meu aniversário. 69 anos. A Patrícia ligou de manhã, rápido. Feliz aniversário, mãe. Depois a gente se vê, tá? Um beijo. E desligou. Esperei o dia inteiro. Ninguém apareceu. Ninguém ligou de novo. À noite, comi um pedaço de bolo que eu mesma tinha comprado no mercado. Um bolo pequeno, de chocolate, com a vela número 6 e 9 espetada no meio. Acendi. Cantei parabéns sozinha, ali na cozinha, com a luz fluorescente fria batendo na minha cara enrugada. Apaguei a vela e chorei. Mas aí, em agosto, as coisas tomaram um rumo ainda mais sinistro. Minha amiga Vilma, que trabalha no cartório, me ligou. Helena, amor, preciso te avisar uma coisa. O Diego esteve aqui ontem, pedindo segunda via da escritura do seu apartamento. Como assim?
Ele disse que você tinha pedido, que estava organizando uns documentos. Eu achei estranho e disse que só podia liberar com autorização sua. Ele ficou bravo e foi embora. Meu sangue gelou. Por que ele queria a escritura do meu apartamento? 2 semanas depois, recebi uma ligação do meu banco. Senhora Helena? Aqui é da agência do Banco Central. Tivemos uma tentativa de acesso à sua conta. Alguém tentou entrar com sua senha. 3 vezes. Bloqueamos por segurança. Eu nunca tinha dado minha senha para ninguém. Ninguém. Como alguém tinha tentado? Pedi as datas. Conferi. Era exatamente nos dias que o Diego tinha estado no meu apartamento quando veio buscar uns papéis que a Patrícia tinha esquecido. Ele tinha visto minha senha anotada. Tinha fotografado. Fui ficando apavorada. Comecei a desconfiar de tudo. De cada ligação. De cada visita. De cada olhar. Em setembro, marcamos um almoço. Eu, Patrícia, Diego e os netos. No meu apartamento. Fiz feijoada. Aquela completa com todos os tipos de carne, couve refogada, farofa, laranja, vinagrete. Levei 6 horas fazendo. Eles chegaram atrasados. 1 hora de atraso. A comida já estava fria. O Diego sentou, pegou o prato, encheu e começou a comer. Nem olhou para mim, nem agradeceu. A Patrícia estava calada. Os netos também. No meio do almoço, ele soltou. Dona Helena, a senhora já pensou em fazer testamento? Parei com o garfo no ar. Como? Testamento. A senhora tem idade já. Não é bom deixar as coisas organizadas? Evita briga depois. Evita problema. A Patrícia ficou vermelha. Diego, não é hora para isso. Não, Patrícia, tua mãe precisa ouvir. Ela já tem 69 anos. Qualquer coisa pode acontecer. Infarto, derrame, queda. Essas coisas de velho. Essas coisas de velho. A maneira que ele falou foi tão cruel, tão fria, que eu senti um arrepio subir pela espinha. Eu já tenho testamento, Diego. Fiz há muitos anos. Tá tudo registrado em cartório. Ele parou de mastigar. Olhou para mim. Ah, é? E o que tá escrito nele? Sorri. Um sorriso pequeno, contido. Isso é assunto meu e da minha filha. Ele bateu o garfo no prato. O barulho ecoou na sala de jantar. Olha, sogra, com todo respeito, mas a Patrícia é minha mulher agora. O que é dela é meu também. Então sim, é assunto meu. A Patrícia abaixou a cabeça. Não defendeu. Não disse nada. Naquele momento, eu entendi. Ela estava com medo dele. Medo real. Terminamos o almoço em silêncio. Eles foram embora logo depois. Nem lavaram a louça. Nem se despediram direito. Fiquei ali, sozinha, olhando para a mesa cheia de comida que ninguém tinha comido. Juntei tudo em potes. Guardei na geladeira. E naquela noite, sentada no sofá, com a televisão ligada mostrando uma novela que eu nem estava prestando atenção, eu tomei uma decisão. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Precisava de provas. Porque algo muito errado estava se formando, e eu não ia esperar sentada para descobrir o quê. Na segunda-feira seguinte, liguei para o Dr. Renato. Ele era médico no Hospital São Lucas comigo, amigo de 30 anos. Aposentado agora, mas ainda ativo, fazendo consultas particulares. Renato, preciso da sua ajuda. E contei tudo. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: Helena, instala câmeras na tua casa, discretas, e vem aqui no consultório. Preciso te examinar e documentar que você está lúcida, saudável e em plena capacidade mental. Se esse homem está tramando o que eu estou pensando, você vai precisar de provas. Fiz exatamente isso. Comprei 3 câmeras pequenas pela internet. Instalei uma na sala, uma na cozinha, uma no corredor. Discretas, quase invisíveis. E em outubro de 2022, elas gravaram algo que confirmou meus piores pesadelos. Diego veio no meu apartamento, sozinho. Disse que queria pegar um livro que a Patrícia tinha deixado. Eu deixei ele entrar. Fui fazer café na cozinha. E ele, pensando que eu não estava vendo, começou a abrir as gavetas, procurar papéis, fotografar documentos com o celular. A câmera gravou tudo, mas o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, a Carmen me ligou, desesperada. Helena, vem aqui em casa agora. Urgente. Fui. Ela estava pálida. Você conhece a Joana, filha do porteiro do teu prédio? Ela trabalha num escritório de advocacia aqui perto.
Ela me contou que o Diego foi lá, consultou sobre interdição de idosos, perguntou como faz para tirar a capacidade civil de alguém, como faz para assumir controle dos bens de uma pessoa. Meu mundo desmoronou. E aí, na mesma semana, veio a bomba final. O doutor Renato me ligou. A voz dele estava trêmula. Helena, você não vai acreditar no que aconteceu. O Diego veio aqui no meu consultório. Me ofereceu R$ 10.000 para eu receitar uma medicação errada para você. Remédios psiquiátricos fortes. Disse que você estava com Alzheimer, que precisava de internação. Quis que eu assinasse um laudo falso. Eu desabei. Sentei no chão. Segurei o telefone com as 2 mãos, tremendo. E você? Você assinou? Claro que não, Helena. Expulsei ele daqui. E gravei tudo. Tenho o áudio da conversa. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na sala, no escuro, com a luz da rua entrando pela janela, pensando. Diego não queria só a herança. Ele queria me internar. Queria me declarar incapaz. Queria me tirar do caminho enquanto eu ainda estava viva. E o pior, estava usando minha própria filha para fazer isso. 2 dias depois, na festa do meu aniversário de 70 anos, ele falou aquela frase. Sogra, a senhora já viveu demais, não acha? E eu soube. Não era mais uma suspeita. Era certeza. Ele ia tentar me matar. Foi numa terça-feira, 23 de outubro de 2025, às 3h47 da tarde. Eu estava em casa, organizando uns papéis antigos, quando o celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Do outro lado, uma voz masculina. Grossa, ameaçadora. A senhora é a sogra do Diego Alvarenga? Meu coração disparou. Sou. Por quê? Porque esse safado tá devendo R$ 240.000 pra gente. E já faz 8 meses que ele enrola. Falou que ia pagar com uma herança. Disse que a senhora ia morrer logo e resolver o problema dele. Mas a senhora tá viva ainda, né? Fiquei muda. Literalmente sem palavras. A mão tremendo segurando o telefone. Como assim? Herança? Eu nem morri ainda. Pois é. E se ele não pagar até dezembro, quem vai ter problema não é só ele. É a família toda. A senhora. A mulher dele. Os pirralhos. E desligou. Sentei no sofá. As pernas bambas. O coração batendo tão forte que eu sentia no ouvido. R$ 240.000. Em dívida. Com agiotas. E ele tinha dito para eles que eu ia morrer. Logo. Peguei o notebook. Abri o sistema das câmeras. Comecei a revisar todas as gravações das últimas semanas. Toda vez que Diego tinha vindo no meu apartamento. Toda a conversa. E então, achei. Era de 3 semanas atrás. Diego tinha vindo buscar os netos, que tinham passado a tarde comigo. Enquanto as crianças estavam no banheiro escovando os dentes antes de ir embora, ele ficou na sala, sozinho, achando que eu estava na cozinha. Mas a câmera gravou tudo. Ele pegou o celular, fez uma ligação, e eu ouvi. E aí, conseguiu o contato do cara? Aquele que a gente conversou, que faz o serviço? Pausa. Ele ouvindo alguém do outro lado. Não, não pode ser rastro. Tem que parecer acidente. Velhinha de 70 anos? Fácil. Escorrega no banheiro, cai da escada, toma remédio errado, qualquer coisa. E aí a grana sai. O apartamento, a casa da praia, a poupança, tudo. E eu pago vocês e ainda sobra. Outra pausa. Eu sei que tá demorando, cara. Mas preciso resolver isso logo. Não aguento mais esperar a velha morrer naturalmente. Tá demorando demais. Meu sangue gelou. As crianças saíram do banheiro. Ele guardou o celular rapidamente, abriu um sorriso falso e disse alto. Vó, vamos embora? Tá na hora. Pausei o vídeo. Voltei, assisti de novo. De novo. De novo. Tá demorando demais. Ele não podia esperar eu morrer. Ele ia me matar. As mãos tremendo, liguei de volta pro Dr. Renato. Renato, você tem o áudio ainda? Do Diego tentando te subornar? Tenho, Helena. Tá guardado. Por quê? Preciso que você me mande agora. E preciso que você me faça um favor. Me examina de novo. Documenta tudo. Pressão, coração, cabeça, tudo. Preciso de prova que eu tô lúcida e saudável. Helena, o que tá acontecendo? Contei tudo. A ligação do agiota. A gravação. Ele ficou em silêncio. Depois disse, a voz séria. Helena, você precisa ir na polícia. Agora. Eu sei.
Mas antes, preciso de mais provas. Nos dias seguintes, fiz o que tinha que fazer. Juntei tudo. As gravações das câmeras, o áudio do Dr. Renato, cópias das tentativas de acesso à minha conta bancária, o testemunho da Vilma do cartório, o registro da Joana sobre a consulta de interdição. E então, fiz uma coisa que ele não esperava. Contratei um detetive particular, Ricardo Moura, ex-policial, especialista em investigações de fraude e ameaças. Paguei R$ 2.500 adiantados. Ele trabalhou rápido. Em uma semana, tinha tudo. Diego não era consultor financeiro. Era cambista de jogos de azar. Vendia bilhetes de loteria clandestina. Apostava compulsivamente em sites ilegais. Tinha perdido tudo. Tinha pedido empréstimo a 3 agiotas diferentes. Estava sendo ameaçado. E tinha dito a todos eles a mesma coisa. Que logo ia receber uma herança milionária de uma sogra que estava para morrer. Tinha pesquisado no Google, várias vezes, acidentes domésticos com idosos, como simular queda em idoso, overdose acidental em idosos, como ter acesso à herança rapidamente. O detetive conseguiu cópia do histórico de navegação dele. Screenshot de conversas apagadas no WhatsApp. Tudo. Levei tudo isso para uma advogada. Doutora Mariana Souza. Escritório pequeno, mas competente, ali na Rua da Praia. Ela leu tudo, ouviu os áudios, viu os vídeos. E quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Dona Helena, a senhora tem um caso sólido aqui. Tentativa de interdição ilegal, fraude, ameaça. E o pior, tudo indica que ele está planejando um homicídio. A senhora corre risco real. Eu sei. Ela me olhou nos olhos. A senhora precisa fazer uma coisa. Precisa se afastar, ficar num lugar seguro. E precisa me autorizar a entrar com representação criminal. Agora. Mas a Patrícia... A voz dela ficou firme. Sua filha está sendo manipulada, Dona Helena. Ela é vítima também. Mas a prioridade agora é a senhora. Porque se ele conseguir o que quer, a Patrícia vai ficar sem mãe. E os netos, sem avó. Engoli seco. Assinei a autorização. E foi naquela noite, sozinha no apartamento, deitada na cama olhando para o teto escuro, que eu percebi algo. Eu tinha 70 anos. Tinha trabalhado a vida inteira. Tinha sacrificado tudo pela minha filha. E agora, um homem que eu recebi na minha casa, que eu paguei o casamento, que eu tratei como filho, queria me matar para ficar com o que era meu. Mas ele cometeu um erro. Ele subestimou a velhinha. Ele achou que eu ia morrer calada, assustada, indefesa. Não ia. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, com a mente trabalhando a 1000 por hora. Não era medo que eu sentia. Era raiva. Uma raiva fria, calculada. Às 4h23 da manhã, me levantei. Fiz café. Sentei na mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. E comecei a fazer uma lista. Lista do que eu tinha. Lista do que eu precisava. Lista do que eu ia fazer. Na segunda-feira, às 8h40 da manhã, estava no escritório da doutora Mariana. Ela já tinha tudo preparado. Pastas organizadas, documentos impressos, gravações em pendrive. Dona Helena, vamos precisar registrar boletim de ocorrência. Ameaça à vida. Tentativa de estelionato. Coação. E vamos pedir medida protetiva de urgência. Pode fazer tudo. Tem outra coisa. Seu testamento. Precisamos fazer uma atualização blindada. E precisamos registrar em cartório que a senhora está em plena capacidade mental e civil. Qualquer tentativa de interdição que ele faça vai cair por terra. Fiz tudo no mesmo dia. Fui no IML. Fiz exame completo. Atestado de sanidade mental assinado por 3 médicos. Fui no cartório. Registrei o testamento atualizado, deixando tudo para Patrícia, mas com cláusula específica. Em caso de tentativa de homicídio ou fraude por parte do cônjuge dela, ele seria automaticamente excluído de qualquer benefício indireto. A doutora Mariana me aconselhou: não conte para ninguém, nem para Patrícia, não ainda. Ele não pode saber que a senhora está preparada. Concordei. Durante as 3 semanas seguintes, mantive a rotina normal. Respondi às mensagens da Patrícia. Fui no mercado, assisti televisão. Fingi que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava montando um arsenal. Transferi metade da poupança para uma conta nova, em banco diferente que ninguém sabia.
R$ 160.000. Segurança. Dei cópia de todas as chaves do apartamento e da casa da praia para Carmen, minha vizinha. Se acontecer alguma coisa comigo, você entrega isso para a polícia. Avisei 3 amigas próximas. Vilma do cartório, Teresa da igreja, Lucia do grupo de caminhada. Contei tudo. Dei cópia das provas para cada uma. Se eu sumir, se eu aparecer internada em algum lugar, se eu morrer de repente, vocês sabem o que fazer. Instalei um aplicativo no celular que gravava todas as ligações automaticamente. Instalei outro que, se eu não desbloqueasse o telefone por 24 horas, mandava uma mensagem automática para a doutora Mariana com minha localização e um alerta. Comprei um gravador de voz pequeno, do tamanho de um isqueiro. Comecei a andar com ele na bolsa. Sempre ligado quando o Diego estava perto, e esperei. Porque eu sabia, ele ia tentar alguma coisa. A dívida dele estava crescendo. Os agiotas estavam cobrando, e gente desesperada faz besteira. Só não imaginei que seria tão rápido e tão brutal. Era quinta-feira, 11 de novembro de 2025, 7h15 da noite. Eu tinha ido no Extra da Avenida Ipiranga comprar as coisas para o almoço de domingo. Bacalhau, batatas, azeite, azeitonas, ovos. Ia fazer aquele bacalhau a Gomes que o Miguel adorava. Estava pensando nisso, na alegria que ele ia fazer quando visse a travessa fumegante na mesa, quando saí do supermercado. O estacionamento estava cheio, barulho de carros, gente passando, luzes de postes acesas, cheiro de escape misturado com pão da padaria ao lado. Eu estava ali, na calçada, ajeitando as 2 sacolas de compras nas mãos, quando ouvi o som do motor acelerando. Forte, ronco, alto, agressivo. Olhei, farol alto acendendo. Cortando a noite, vindo direto na minha direção, o Corolla prata, placa que eu conhecia de cor, IQW 3457. O carro que Diego dirigia, o carro que eu tinha dado dinheiro para Patrícia comprar 2 anos atrás. R$ 58.000 que eu tirei da poupança porque ela precisava de carro seguro para levar os netos na escola. E ele estava acelerando, subindo na calçada, vindo para cima de mim. Tudo ficou em câmera lenta. Vi o reflexo da luz no capô. Vi as rodas virando, subindo o meio-fio. Vi, através do para-brisa, o rosto dele. Diego. Olhos arregalados. Mandíbula travada. Mãos firmes no volante. Meu corpo reagiu antes do meu cérebro. Joguei as sacolas para o lado. Pulei. Me joguei para trás do poste de concreto. Senti o vento quente do carro passando a centímetros de mim. Senti o cheiro de borracha queimada. Ouvi o barulho ensurdecedor. Crás. O impacto. Metal contra concreto. Vidro explodindo. Lataria amassando. O barulho ecoou pela avenida inteira. Silêncio. Por 2, 3 segundos, só silêncio. Depois gritos. Gente correndo. Alguém gritando. Chama a ambulância. Chama a polícia. Eu estava encostada no poste. Tremendo. Coração disparado. Pernas bambas. Mas viva. Viva. Olhei para o carro. Estava destruído. Capô completamente amassado. Para-brisa estilhaçado. Fumaça saindo do motor. Cheiro de radiador estourado, de óleo queimado. E dentro, preso no cinto de segurança, sangrando da testa, o Diego. Nossos olhares se encontraram. E naquele momento, ele entendeu. Eu vi nos olhos dele o medo, o desespero, a certeza de que tinha dado errado. Peguei o celular. Mãos tremendo, mas firme, muito firme. Disquei 190. Polícia? Quero reportar uma tentativa de homicídio. O genro tentou me atropelar. Eu tenho provas. Câmeras de segurança gravaram tudo. Ele tá aqui, preso no carro. Avenida Ipiranga, em frente ao supermercado Extra. Manda viatura. Urgente. Desliguei. Olhei para ele de novo. Ele estava tentando sair do carro, empurrando a porta, mas estava presa. Amassada. A polícia chegou em 6 minutos. 2 viaturas, sirenes cortando a noite, luzes vermelhas e azuis piscando. Um policial militar veio até mim. A senhora tá bem? Precisa de ambulância? Não. Eu tô bem. Mas ele tentou me matar. Tem câmera ali. Gravou tudo. E eu tenho mais provas. Muitas provas. Os policiais tiraram o Diego do carro. Ele estava sangrando, nariz quebrado, corte na testa. Mancando, mas consciente.
Algemaram ele ali mesmo. Dona Helena, pelo amor de Deus, foi um acidente. Eu perdi o controle. Eu não ia... Menti. A voz dele saiu desesperada, aguda, patética. Dei um passo para frente. Olhei nos olhos dele. Acidente? Diego, você me devia 240 mil reais para agiotas. Você disse para eles que eu ia morrer logo e você ia receber herança. Você tentou subornar meu médico para me internar. Você pesquisou na internet como simular acidente com idoso. E você acabou de acelerar um carro direto em mim. Isso não é acidente. Isso é tentativa de homicídio. O rosto dele ficou branco. Branco que nem papel. Como você sabe disso? Porque eu sei de tudo, Diego. De tudo. Tenho gravações, documentos, testemunhas, perícia. E a partir de agora, você vai pagar por cada mentira, por cada ameaça, por cada segundo de medo que você me fez sentir. Os policiais olharam para mim, depois para ele. A senhora quer registrar ocorrência formal? Quero. Tentativa de homicídio qualificado, estelionato, ameaça. E mais tudo que a minha advogada adicionar. O nome dela é doutora Mariana Souza. Já tá esperando minha ligação. Diego começou a gritar, soltando a minha filha disso. A Patrícia não tem nada a ver. Eu sei que não. Eu sei que você manipulou ela. Por isso mesmo que eu vou tirar ela de perto de você. Para sempre. Levaram ele. Colocaram dentro da viatura. Ele gritando, esperneando. Patético. A ambulância chegou. Queriam me examinar. Aceitei. Pressão alta, mas estável. Nenhum ferimento. Só o susto. O gerente do supermercado veio correndo com um pendrive na mão. Dona, consegui salvar as imagens das câmeras. Tá tudo aqui. O carro acelerando, subindo na calçada. A senhora pulando. O acidente. Tudo. Obrigada. Por favor, guarda uma cópia. A polícia vai precisar. Mais tarde, na delegacia, prestei queixa formal. Mostrei todas as provas, as gravações das câmeras da minha casa, o áudio do Dr. Renato, o relatório do detetive, as tentativas de acesso à minha conta, o testemunho da Vilma, da Joana, da Carmen. A delegada, uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelo preso, olhos cansados mas atentos, olhou tudo, ouviu tudo e, quando terminou, disse: Dona Helena, em 30 anos de polícia, nunca vi uma vítima tão preparada. A senhora fez tudo certo. Eu só me protegi. E salvou sua vida fazendo isso. Às 11 da noite, liguei para Patrícia. Ela tinha que saber. Pelo telefone. Antes de ver na televisão. Antes de ouvir de outra pessoa. Alô? Mãe? Por que tá ligando tão tarde? Filha, preciso te contar uma coisa. O Diego, ele tentou me matar hoje. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela. Pequena, assustada. Como assim? Contei tudo, tudo mesmo. Ela chorou, soluçou, gritou, não acreditou. Depois acreditou, desmoronou. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei, minha filha. Eu sei. Onde ele tá? Preso. E vai ficar. 3 dias depois da tentativa de atropelamento, a Patrícia tocou a campainha do meu apartamento. Eram 10 da manhã de um domingo. Ela estava com os olhos inchados de tanto chorar, magra, cabelo preso de qualquer jeito. Os netos ao lado dela, cada um com uma mochila nas costas. Mãe, a gente pode ficar aqui? A voz dela saiu quebrada. Frágil. Abri os braços. Ela desabou no meu colo como quando era criança. Chorou. Chorou tanto que molhou minha blusa inteira. Eu segurei ela. Acariciei o cabelo dela. E disse baixinho: Pode, minha filha. Pode ficar para sempre. Naquele mesmo dia, a doutora Mariana entrou com pedido de divórcio em nome da Patrícia. Separação litigiosa, com medida protetiva de urgência. Diego foi proibido de chegar perto dela, dos netos, de mim. Raio de 500 metros. Se violasse, prisão imediata. Ele tentou ligar. 37 vezes no primeiro dia. Patrícia bloqueou o número. Ele mandou mensagens de números diferentes, chorando, implorando, ameaçando. Tudo documentado. Tudo usado contra ele depois. O processo criminal avançou rápido. As provas eram sólidas demais. As câmeras do supermercado mostravam tudo. O carro acelerando, subindo na calçada. A intenção clara. As perícias confirmaram. Não houve falha mecânica.
Não houve tentativa de frear. Foi proposital. Somado a isso, as gravações da minha casa, o áudio do Dr. Renato, o testemunho da Carmen, da Vilma, da Joana, o relatório do detetive mostrando as dívidas, as pesquisas sobre acidentes com idosos, as conversas com agiotas. O promotor, Dr. Cláudio Mendes, homem sério, de óculos, 50 e poucos anos, me disse: Dona Helena, esse caso é blindado. Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com premeditação. Ele vai pegar pesado. E pegou. Diego ficou preso preventivamente. Não conseguiu fiança. Os agiotas, descobrindo que ele não ia receber herança nenhuma, sumiram. Deixaram ele na mão. A família dele, que ele tanto escondia, apareceu. Mas não para ajudar, para cobrar. Descobrimos que ele tinha pedido dinheiro emprestado até da própria mãe. 20 mil reais que nunca pagou de volta. Em março de 2026, 4 meses depois da tentativa de assassinato, teve a audiência de instrução. Eu estava lá, sentada no banco das vítimas, Patrícia ao meu lado, a doutora Mariana do outro lado. Diego entrou algemado, cabelo despenteado, barba por fazer, olheiras fundas, roupa amarrotada. Olhou para Patrícia. Ela desviou o olhar. Depuseram todas as testemunhas, uma por uma. Carmen, Vilma, Joana, Dr. Renato, o gerente do supermercado, o detetive. Quando chegou minha vez, me levantei, caminhei até a frente. Jurei dizer a verdade e contei tudo. Cada detalhe, cada ameaça, cada humilhação, cada momento de medo. Quando terminei, o juiz, doutor Augusto Silva, homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos na ponta do nariz, tirou os óculos e disse: Dona Helena, a senhora é um exemplo de coragem. Não sou corajosa, doutor. Só quis sobreviver. E sobreviveu. Graças à sua inteligência e preparo. O advogado de defesa de Diego, um homem jovem, inexperiente, tentou argumentar que foi um acidente, que o réu estava sob pressão emocional, que merecia uma chance. O promotor destruiu cada argumento. Mostrou as provas, tocou os áudios, exibiu os prints das pesquisas no Google. Leu em voz alta a mensagem que Diego mandou pro agiota. Preciso resolver isso logo, não aguento mais esperar a velha morrer. O silêncio no tribunal foi absoluto. Em junho de 2026, saiu a sentença. Diego Alvarenga foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado, mais 2 anos por estelionato, mais 1 ano por coação e ameaça, 15 anos no total. Além disso, indenização. 50 mil reais para mim por danos morais, 30 mil para Patrícia por danos psicológicos, perda total de qualquer direito sobre bens do casal, perda da guarda dos netos, proibição de contato. Quando a juíza leu a sentença, eu não pulei de alegria. Não comemorei. Só respirei fundo, profundo, como se estivesse respirando pela primeira vez em anos. E sabe o que o Diego fez? Olhou para mim e gritou: Você destruiu minha vida. Eu me levantei, olhei para ele e disse alto e claro, para todo mundo ouvir: Não, Diego. Você destruiu a sua. Eu só me protegi. Levaram ele de volta para a cadeia. Nunca mais o vi pessoalmente, mas soube pelos jornais como a vida dele virou um inferno. Na prisão, descobriram que ele tinha outros golpes. Tinha enganado 3 idosas antes de conhecer a Patrícia, aplicado pequenos golpes, roubado dinheiro, fugido antes de ser pego. Processos foram abertos, mais anos adicionados à pena. Os agiotas, furiosos, colocaram o nome dele em todas as listas de devedores. Ele nunca mais ia conseguir crédito, nunca mais ia poder viver em paz. E a família dele, com vergonha, cortou contato. A mãe deu uma entrevista dizendo: Ele sempre foi problemático, mas nunca imaginei que chegaria a isso. Enquanto isso, a vida da gente começou a se reconstruir. A Patrícia fez terapia, 2 vezes por semana. Com a doutora Paula, uma psicóloga ótima, especialista em relacionamentos abusivos. Demorou meses. Mas aos poucos, minha filha foi voltando, a Patrícia de verdade. Aquela que ria, que tinha luz nos olhos, que era forte. Ela conseguiu um emprego novo, escritório de arquitetura conceituado, salário bom, horário flexível,
Voltou a ter vida própria. Os netos, Miguel e Sofia, começaram terapia também. Infantil. Para lidar com tudo que tinham visto. Com o pai violento, com a separação, com a prisão. E sabe o que o Miguel me disse? 6 meses depois? A gente estava tomando sorvete no parcão, num domingo ensolarado de outubro. Ele lambeu o picolé de morango e falou: Vó, eu tô feliz de novo. Eu segurei a mão dele, pequena, quente, e disse: Eu também, meu amor. A Sofia, que tinha ficado muda por semanas depois de tudo, voltou a falar, voltou a brincar. Voltou a me chamar de Vovó Lelê, aquele apelido que ela inventou quando era bebê. Em dezembro de 2026, 1 ano e 1 mês depois da tentativa de atropelamento, fizemos o Natal juntos. Eu, Patrícia, Miguel, Sofia. Na minha casa, mesa farta, peru assado, farofa, arroz, saladas, sobremesas. Pusemos música, cantamos, rimos, de verdade. E quando a meia-noite chegou, quando abri os presentes, quando vi os netos felizes, quando abracei minha filha e senti ela abraçar de volta, forte, sem medo, eu soube. Tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de terror. Porque no final, a gente tinha sobrevivido. Mais do que isso, a gente tinha vencido. Em fevereiro de 2027, levei a Patrícia e os netos para Gramado. 5 dias. Hotel aconchegante. Chocolate quente. Passeio de ônibus turístico. Fotos na rua coberta. Jantar com fondue. Na última noite, estávamos no quarto do hotel. Os netos já dormindo. Eu e a Patrícia sentadas na varanda, olhando a cidade iluminada lá embaixo. Ela pegou minha mão. Mãe, desculpa. Pelo quê, filha? Por não ter percebido antes, por não ter te protegido, por ter deixado ele fazer isso com a gente. Olhei para ela, pro rosto dela, aquele rosto que eu conhecia desde que nasceu, que eu vi crescer, que eu vi sofrer e que agora estava em paz. Você não tem culpa nenhuma, Patrícia, nenhuma. Ele te manipulou, te controlou, mas você saiu e tá aqui, forte, livre, e isso é o que importa. Ela chorou, mas não era choro de tristeza, era de alívio. Hoje, em novembro de 2027, 2 anos depois de tudo, a vida é boa. Moro com a Patrícia e os netos. O apartamento, antes silencioso e frio, agora é cheio de vida. De risada, de bagunça, de amor. Voltei a fazer trabalho voluntário. Dou palestras no hospital sobre violência contra idosos, sobre sinais de abuso, sobre como se proteger, sobre coragem. Já falei para mais de 200 pessoas, e cada vez que termino, alguém vem falar comigo, chorar comigo, agradecer. A Patrícia namora de novo. Um homem bom dessa vez, gentil, respeitoso, que trata bem ela e as crianças, que me trata bem também. Os netos cresceram, Miguel tá com 14, Sofia com 11. Estudam bem, têm amigos, são felizes. E eu? Eu tenho 72 anos agora. Acordo cedo, faço caminhada no parcão, tomo café com a Patrícia, levo os netos na escola, cuido da casa, vejo novela, leio livro, vivo sem medo, sem olhar para trás, sem me arrepender. Porque eu aprendi uma coisa com tudo isso. Dignidade não se negocia, respeito não se implora. E quando alguém tenta te destruir, você não abaixa a cabeça. Você levanta ela bem alto, junta as provas e luta. Hoje, aos 72 anos, eu acordo às 6 da manhã. Tomo café com a Patrícia, pão quentinho com manteiga, café com leite. A gente conversa sobre tudo. Sobre os netos, sobre o trabalho dela, sobre o programa de televisão que vimos ontem, sobre a vida. E sabe o que eu aprendi com tudo que aconteceu? Aprendi que família não é quem tem o seu sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona. É quem segura sua mão quando você está tremendo de medo. É quem acredita em você quando ninguém mais acredita. Aprendi que ser velho não significa ser fraco. Não significa ser bobo. Não significa aceitar desrespeito calado. Eu tenho 72 anos. E essas rugas no meu rosto? Cada uma delas é uma batalha que eu venci. Cada fio branco no meu cabelo é uma prova de que eu sobrevivi. E ninguém vai me fazer sentir menos por causa da minha idade. Aprendi que silêncio não é paz.
Silêncio é medo disfarçado. Durante muito tempo, eu fiquei quieta. Engoli sapo. Aceitei migalhas, porque tinha medo de perder minha filha, medo de ficar sozinha, medo de ser esquecida. Mas quando você percebe que o silêncio tá te matando por dentro, você precisa gritar, mesmo que a voz saia trêmula, mesmo que ninguém queira ouvir. Aprendi que perdão não significa esquecer. Eu perdoei a Patrícia por não ter me defendido naqueles anos, porque eu sei que ela era vítima também. Mas eu não vou esquecer o que o Diego fez. Não vou fingir que não aconteceu. Perdoar é liberar o veneno do coração. Mas lembrar é proteger a gente de cometer o mesmo erro de novo. E aprendi, mais do que tudo, que a gente nunca é velho demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para virar a mesa. Nunca é tarde demais para dizer não. A Helena de 3 anos atrás, aquela que aceitava ser humilhada, que aceitava ser diminuída, que aceitava viver com medo, não existe mais. Ela morreu naquela calçada quando o carro veio em cima dela. E no lugar dela nasceu outra. Uma mulher que sabe o valor que tem. Uma mulher que não tem medo de lutar. Uma mulher que entende que respeito não se pede, se impõe. Hoje eu acordo e olho no espelho. Vejo os cabelos brancos. Vejo as rugas ao redor dos olhos. Vejo as manchas de idade nas mãos. E sorrio. Porque esse corpo cansado e marcado, é um corpo de guerra. É um corpo que sobreviveu. É um corpo que lutou e venceu. Se você está ouvindo essa história e está passando por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, um genro, uma nora, que está te desrespeitando, que está te humilhando, que está te usando, ouve o que eu vou te dizer. Você não merece isso. Não importa a sua idade. Não importa o quanto você ama essa pessoa. Não importa quanto você já deu para ela. Você não merece ser tratado como lixo. Você não merece viver com medo na sua própria casa. Você não merece ter sua dignidade roubada. E você pode fazer alguma coisa. Procure ajuda. Fale com alguém. Documente tudo. Junta provas. Não fica quieto. Porque o silêncio só protege o agressor. Nunca a vítima. Você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que acredita. E você merece viver em paz. Merece viver com dignidade. Merece ser feliz. Hoje, quando eu olho para o horizonte, quando eu vejo o sol nascendo sobre Porto Alegre, quando eu ouço a risada dos meus netos enchendo a casa, eu sei, eu venci. Não porque ele foi preso, não porque a justiça foi feita, mas porque eu continuei viva, porque eu continuei de pé, porque eu não deixei ele me destruir. E isso ninguém tira de mim. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, ou se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, deixa aqui embaixo nos comentários de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber onde estão as pessoas fortes, as pessoas que não aceitam ser pisoteadas, as pessoas que entendem que dignidade não tem idade. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, uma mãe, uma avó, uma tia, uma vizinha que está sendo desrespeitada pela própria família, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, a gente precisa ver a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa própria história. Deixa seu like aqui embaixo se você acredita que idoso merece respeito. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui, a gente não conta a história de gente que desistiu. A gente conta a história de gente que lutou, de gente que venceu, de gente que provou que nunca é tarde para virar o jogo. Um abraço forte no seu coração. E lembra sempre, você vale mais do que qualquer herança. Você vale mais do que qualquer dinheiro. Você vale pelo simples fato de estar vivo. E ninguém mesmo, tem o direito de tirar isso de você. Até a próxima história. E continue forte, porque a vida é sua. E só você decide como vai vivê-la.